Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando este lindo tapete decorado. Este tapete ficou com 78 centímetros de comprimento e 53 centímetros de largura. Ele está pesando aproximadamente 360 gramas. É um tapete bem grande e muito econômico. Antes de começar, peço que deixe um curtir e deixe um comentário, qualquer comentário. Isso faz com que o vídeo se torne mais relevante e ele seja indicado para mais pessoas. E principalmente, inscreva-se no canal e me ajude a atingir meus 1000 inscritos. Vamos ao vídeo? Para o trabalho de hoje, eu estarei usando uma agulha número 4, barbante número 6 cru e barbante número 6 na cor café com leite. Vou usar também uma tesourinha para cortar o barbante. Vou começar o trabalho com o barbante café com leite. Para isso, eu vou fazer um círculo mágico. Se você não sabe como fazê-lo, eu vou deixar na descrição do vídeo a aula ensinando como fazer o círculo mágico. Feito isso, eu vou fazer aqui 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Se o seu ponto alto for mais compridinho, você pode fazer 3 correntes. Agora, dentro deste círculo mágico, contando com essas 2 correntes que nós fizemos aqui, eu vou fazer um total de 14 pontos altos. Pronto, eu fiz aqui, ó, os 14 pontos altos, contando com as 2 primeiras correntes. Agora, eu vou dar uma apertadinha aqui do nosso círculo mágico. Não precisa apertar tudo, deixa esse espacinho aqui. Vou fazer aqui 2 correntes. Vou virar aqui o trabalho, ó, tá vendo? Virei o trabalho. E aqui nesse espacinho, nós temos aqui um espacinho de um ponto de base. Esse espacinho de ponto de base, ele já pertence às 2 correntes. Então, eu vou no próximo espacinho de ponto de base e vou fazer um ponto alto. Contando com as correntes, nós vamos fazer 7 pontos altos. Um ponto alto em cada ponto de base aqui. Pronto, foram feitos aqui, ó, 7 pontos altos, contando com as 2 correntes. Faço aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Faz elas bem soltinhas, não precisa apertá-las muito, não. E no próximo ponto de base, eu vou fazer mais 7 pontos altos, que são os restantes de pontos de base. Aqui, ó, nessas 2 correntes que nós fizemos para começar o círculo mágico, ela também vai ser considerada um ponto de base, tá? Um ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui dentro das correntes, nessa primeira corrente aqui, dessa última, né? Vamos dizer, nós vamos fazer um ponto alto nela, porque ela também é considerada um ponto alto. Pronto, nós fizemos a primeira parte. Agora, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes e vou virar o trabalho. 2 correntes vão representar um ponto alto e uma corrente, um espaçamento. Então, aqui eu vou pular um ponto de base. Aqui, esse primeiro ponto de base pertence às correntes. Então, eu pulo esse segundo e faço um ponto alto no terceiro ponto de base. Faço uma corrente de separação por um ponto de base e vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Faço uma corrente de separação e venho aqui, ó, para o último ponto de base, que é esse da ponta, que fica perto das correntes que nós fizemos, nas 4 correntes. Então, fiz aqui, ó, nós vamos ficar com esses 3 espacinhos aqui, ó, esses 3 quadradinhos de espaço. Aí, aqui dentro dessas 4 correntes, eu vou fazer 12 pontos altos. Contando com esse ponto alto aqui e o ponto alto do próximo ponto alto no final das correntes, nós vamos ter 14 pontos altos.
Então, lembrando, dentro dessas quatro correntes, nós vamos fazer 12 pontos altos. Foram feitos aqui, ó, os 12 pontos altos dentro das 4 correntes. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto de base aqui, ó, do primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto também. Assim, vão completar aqui 14 pontos altos, porque nós fazemos 7, depois mais 7, então nós precisamos que aqui tenha 14 pontos altos. Agora, eu faço aquela corrente de separação, pulo um ponto de base, e no próximo eu faço um ponto alto. Faço uma corrente de separação, pulo um ponto de base, e no próximo eu faço um ponto alto. Uma corrente de separação, e venho aqui, ó, nas correntes que eu fiz 2 correntes, eu venho aqui na segunda corrente de cima, né, e faço um ponto alto. Pronto. Nós fizemos aqui também 3 quadradinhos. Faço agora 1, 2, 3 correntes, viro o trabalho e vou exatamente em cima desse ponto alto aqui, ó, do quadradinho, e vou fazer um ponto alto dentro do ponto de base dele. Faço uma corrente de separação, vou pro próximo ponto alto e faço um ponto alto em cima dele. Corrente de separação, e no último ponto alto eu faço um ponto alto em cima dele. Nós vamos ficar assim com 4 quadradinhos. Agora, aqui, eu vou fazer 7 pontos altos, contando com esse primeiro ponto alto que nós fizemos. Pronto, feito aqui, ó, 2, 4, 6, 7 pontos altos. Faço 4 correntes novamente. Venho aqui no próximo ponto e vou fazer ponto alto. Fazendo assim o restante dos 7 pontos altos. Pronto, feito isso, eu vou fazer uma corrente de separação. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto em cima dele. Vou fazer aqui novamente mais 3 quadradinhos. Venho aqui, ó, na segunda corrente, né? E vou fazer um ponto alto, tá? Na segunda corrente, porque a terceira corrente é de separação. Então, vai ficar o espacinho. Eu falei 4, mas são 6, 2, 4, 6 quadradinhos. Agora, eu vou virar o trabalho, vou inserir a agulha aqui por de dentro e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar com esse ponto, tá? Fazendo pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui no ponto de base do ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no espaçamento, faço um ponto baixíssimo. Ponto de base do ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Espaçamento, faço um ponto baixíssimo. E no último ponto de base aqui, ó, do ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Pronto, eu caminhei com esse ponto. Tá vendo? Agora, aqui, eu vou fazer mais quadradinhos abertos pra cá. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes, pulo um ponto de base, e no próximo, eu faço um ponto alto. Uma corrente de separação, venho, pulo um ponto de base, e no próximo eu faço um ponto alto. Uma corrente de separação, e no próximo ponto alto eu faço um ponto alto. Pronto. Agora, eu vou continuar fazendo aquele mesmo esquema. Eu vou fazer aqui 12 pontos altos, para dar um total de 14
Aí, aqui eu faço os quadradinhos abertos, volto, faço 7 pontos, faço 4 correntes, 7 pontos e volto aqui para fechar os quadradinhos abertos. Então, esta vai ser a sequência. Então, nós vamos fazer aqui, ó, este desenho completo aqui, ó, 8 vezes. Então, aqui eu fiz 1, fiz 2 e estou fazendo o meu terceiro. Eu vou fazer isso 8 vezes. Essa vai ser a base do nosso tapete. Eu fiz aqui, ó, os 8, tá vendo? Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, aqui, ó, naquela parte que nós iríamos fazer os pontos baixíssimos, né, para voltar, eu não vou fazer o ponto baixíssimo, não. Eu vou deixar aqui. Nós temos que ter essa pontinha aqui, ó, por isso que são 8, tá vendo? Que vai ficar essa pontinha aqui. Então, eu vou vir e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Faça uma corrente bem soltinha, tá? Não faz muito apertada, não. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessa pontinha, não tem a próxima pontinha do próximo desenzinho? Eu vou vir, eu vou fazer aqui dentro desta pontinha um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Venho para a próxima ponta e faço um ponto baixo. Então, eu vou ligando as pontas com pontos baixos e correntes, fazendo 6 correntes. Chegando aqui, ó, no último biquinho, na última pontazinha, eu vou fazer aqui, ó, 5 correntes dessa vez. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Eu vou vir aqui, ó, no ponto alto, bem na cabeça do ponto alto aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 novamente, laço a linha e vou fazer aqui dentro desse espacinho 7 pontos altos. Pronto, fiz 7 pontos altos, 2, 4, 6, 7, 7 pontos altos. Faço aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui, ó, novamente no ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Faço 5 correntes novamente, 3, 4, 5 correntes e venho aqui na ponta, aqui ó, a ponta, tá vendo? A pontinha, e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu volto a fazer novamente 6 correntes e vou continuar fazendo pontos baixos nas pontinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, na próxima ponta, eu vou fazer mais um ponto baixo, tá? Eu vou ligar as correntes com pontos baixos nas pontas, até chegar lá nessa ponta aqui novamente, que eu vou fazer 5 correntes. Cheguei aqui na ponta de novo, então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vou vir aqui, ó, no ponto alto, no ponto de base do ponto alto e faço um ponto baixo. Aí, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, venho aqui, vou laçar, vou vir nesse espacinho aqui no biquinho e vou fazer 7 pontos altos novamente. Pronto, fiz 7 pontos altos. 2, 4, 6, 7 pontos altos. Aí, aqui eu vou fazer mais 5 correntes. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no ponto de base do ponto alto e faço um ponto baixo novamente, para ligar.
faço aqui 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E venho aqui no ponto de base desse último ponto alto que nós vamos terminar aqui, ó, as correntes. Então, eu venho aqui, ó, entro no ponto de base aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando aqui essas correntes. Feito isso, eu vou puxar aqui a linha, o barbante, e vou cortar ele. Cortei aqui o barbante, eu vou inserir aqui, ó, no mesmo lugar, no ponto de base do ponto alto, e vou puxar essa linha lá para trás. Pronto, eu puxei ela lá para trás. Vai ficar aqui, ó, essa correntinha e a outra correntinha. Eu vou inserir a agulha aqui, ó, no ponto, em qualquer pontinho aqui do ponto alto, e vou puxar essa linha aqui pra dentro. Puxei ela pra dentro, eu vou separar ela em duas. Isso aqui você vai fazer todas as vezes que for arrematar a linha, vai ser feito dessa forma, tá? Então, eu venho aqui em qualquer pontinho aqui, não precisa ser um específico. Eu vou inserir a agulha e vou puxar apenas uma banda da que eu separei. Feito isso, eu vou amarrar essas bandas no barbante. Não aperta muito o primeiro nó, tá? Para não repuxar o trabalho. Você olha assim, não aperta muito. O segundo você já pode apertar um pouquinho mais. Eu faço normalmente 3, para ficar bem firme e não correr o risco de soltar durante a lavagem, tá? Agora, você pode fazer de duas formas. Você pode simplesmente cortar aqui essa rebarbinha, normalmente eu corto e dou um pingo de cola. Você pode colocar uma cola de tecido, alguma coisa assim. Ou você pode puxar aqui por dentro desses pontos aqui. Você puxa aqui por dentro dos pontos e esconde esse resto de linha aqui por dentro dos pontos. Agora, tá pronto aqui, ó. Agora, eu vou passar para o barbante cru. A base já está pronta. Essa daqui vai ser a base do tapete. Você pode usar essa base em vários outros tapetes. Não precisa ser só nesse, não. Você pode usar essa base em vários outros modelos. Se você quiser, por exemplo, um tapete comprido, é só você fazer mais desenhos desse aqui até o tamanho que te agrada melhor. Você pode fazer dessa forma também, fazer um tapete compridão. Agora aqui, ó, eu vou pegar o barbante cru. Eu vou vir qual é o lado direito. O lado direito vai ser o lado em que o ponto alto desta ponta aqui, ó, estão vendo esta pontinha que nós fizemos junto com as correntes? Ele vai estar para frente. Temos aqui a parte de trás do ponto alto e temos a parte da frente do ponto alto, tá? Então, nós vamos, esse lado aqui vai ficar para cima. Então, eu vou pegar a base, vou pegar aqui no meio, bem no meio aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhas aqui, correto? Eu vou vir aqui, ó, na quarta pontinha. Então, vai ficar 3 para cá e 3 para cá. Então, eu vou começar o meu trabalho a partir dessa quarta aqui. Então, eu conto 1, 2, 3. A partir dessa quarta aqui, eu vou começar o trabalho. Eu vou inserir a agulha na parte de trás da correntinha. Perceba que aqui em cima, ó, nós temos as correntinhas, não tem? As correntinhas, ela tem dois lados. Ela tem esse lado de cá e esse lado de cá. Eu vou inserir a minha agulha na parte de trás aqui da corrente. Então, essa aqui vai ser a parte da frente da corrente
eu vou inserir a agulha na parte de trás da corrente. Não sei se tá dando para ver aí, ó. Parte da frente da corrente, a parte de trás. Eu vou inserir a agulha na parte de trás da corrente. Vou laçar aqui a linha e vou fazer uma corrente. Segura aqui que depois vai arrematar, não precisa ser agora não. Agora eu vou fazer duas correntes para dar altura de um ponto alto. Vem aqui, ó, na próxima corrente, na parte de trás dela e faço um ponto alto. Essa carreira, ela vai ser de preenchimento. Então, em todas as correntes, eu vou fazer pontos altos. Lembrando que na parte de trás da corrente. Então, eu vou fazer pontos altos em todas as correntes. Aqui, na onde nós temos os pontos altos, vai ser da mesma forma. Veja que em cima do ponto alto, nós temos correntes também. Então, quando chegar no ponto alto, eu vou simplesmente fazer o ponto alto aqui na parte de trás da corrente dele. Esta carreira, ela vai ser só isso. Vou fazer pontos altos na parte de trás das correntes, não tem nenhum segredo. Feita a carreira de preenchimento, né, foi preenchido todas as correntes, foram feitos pontos altos em todas as correntes. Eu vou vir aqui, ó, na segunda corrente que eu fiz, para dar a altura do ponto alto, e vou fechar com um ponto baixíssimo esta carreira. Feito isso, eu faço duas correntes para dar a altura de um ponto alto e uma corrente de espaçamento. Vou pular um ponto de base aqui e vou no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente de separação, pulo um ponto de base e faço um ponto alto no próximo ponto de base. Faço uma corrente de separação, pulo um ponto de base, faço um ponto alto no próximo ponto de base. Eu vou fazer desta forma aqui, até chegar, ó, contando a partir daqui do começo, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta pontinha, eu vou começar a fazer aumentos. Então, eu vou fazer normal aqui e quando eu chegar aqui, na sexta ponta, eu vou começar a fazer aumentos e vou mostrar para vocês. Cheguei aqui na sexta ponta, né? Nós contamos a partir do começo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu cheguei aqui na sexta e vou fazer a partir daqui os aumentos. Então, eu tava pulando um ponto de base, né? Nesse próximo aqui, eu vou fazer uma corrente, mas eu não vou pular ponto de base. Eu vou fazer o ponto alto, um do lado do outro. Então, eu faço um ponto alto, depois outro ponto alto do lado dele e mais um ponto alto. Então, vão ser 3 pontos altos, um do lado do outro. Agora, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base e faço um ponto alto no próximo ponto de base. Faço uma corrente, pulo um ponto de base e faço ponto alto no próximo ponto de base. Eu vou ter 2 pontos de base, vamos dizer assim, de espaçamento. Aí, a partir daqui, eu faço uma corrente e vou fazer 3 pontos altos, um do lado do outro. Sempre separados por uma corrente, tá? Nunca se esqueça. Pronto, fiz os 3. Aí, eu vou vir aqui, vou pular um ponto de base e faço um ponto alto no próximo ponto de base. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, faço um ponto alto no próximo ponto de base. Pronto, fiz 2 pontos de base de espaçamento, venho aqui e vou fazer 3 pontos altos, um do lado do outro. Isso vai ser, vamos dizer, o nosso aumento, tá? Até chegar aqui, ó, na sexta novamente. Então, vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o aumento ele vai terminar aqui. Eu fiz aqui os aumentos do jeito que eu mostrei e eu terminei aqui, ó, o último aumento deu em cima da sexta ponta, contando daqui até aqui, né? Deu um total de 8 aumentos essa volta aqui. Agora, essa lateral eu vou fazer normal até chegar no sexto aqui. Então, contando a partir daqui, eu conto 1, 2, 3, 4, 5.
no sexto aqui, eu vou começar o aumento também e fazer exatamente igual eu fiz aqui. Cheguei aqui novamente na próxima curvinha, então eu vou começar a fazer aqueles aumentos. Então, eu faço 3 pontos altos, um do lado do outro, e faço 2 separados, né? Faço 2 pontos de base separados. Aí, agora, eu vou fazer 3, um do lado do outro. Da mesma forma que eu fiz ali na outra curva, né? Aí, vai ficar desse jeito aqui, ó, 3, aí eu pulo um ponto de base, faço um ponto alto, pulo um ponto de base, faço 3 novamente juntos. Aqui, esse aqui eu terminei também essa curvinha, e ela também deu 8 aumentos. Então, fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos e terminou exatamente aqui no mesmo lugarzinho, do outro lado. Agora, é só terminar a carreira, fazendo normalmente os espaçamentos e fechar na segunda corrente com um ponto baixíssimo. Vai ser na segunda corrente, porque nós fizemos 3 correntes, 2 para dar o espaçamento do ponto alto e uma para dar o espaçamento. Então, nós vamos fazer o ponto baixíssimo, que ele terá que ser na segunda corrente, não na terceira. Pronto, cheguei aqui, ó, no finalzinho, pulou aqui, ó, sobrou esse ponto de base aqui. Então, eu vou vir, vou contar 1, 2 e vou fazer o ponto baixíssimo fechando. Pronto. Agora, eu subo 2 correntes. E essa carreira, ela também vai ser de preenchimentos. E nós vamos preencher fazendo os pontos altos atrás das correntes. Então, nós começamos aqui, ó, com próxima corrente, faço ponto alto. Na próxima corrente, faço ponto alto, tá? Essa daqui também vai ser só de preenchimento e não terá aumentos. Então, só será feito o ponto alto atrás da corrente. Esta carreira será só isso. No final, eu vou simplesmente fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda corrente. Terminada a carreira de preenchimentos, eu fiz um ponto baixíssimo na segunda corrente e fechei, fiz aquele mesmo esquema, puxei a linha, cortei e trouxe o barbante aqui para trás, para depois arrematar daquela forma que eu ensinei aqui na ponta. Agora, eu vou voltar aqui, ó, para o barbante café com leite. Eu vou inserir aqui atrás da correntinha, lembra que tem umas correntinhas aqui em cima, né? Eu vou inserir a agulha atrás da correntinha e vou puxar aqui para frente, vou laçar a linha lá atrás e vou puxá-la aqui para frente e vou fazer uma corrente. Esta carreira, eu vou fazer pontos baixos na parte de trás das correntinhas. Então, eu venho aqui, ó, para a próxima corrente e faço um ponto baixo. Venho para a parte de trás da próxima corrente e faço um ponto baixo. Essa carreira, ela será só de pontos baixos nas correntes, tá? Ela não teremos aumentos, apenas pontos baixos na parte de trás da corrente. Terminada a carreira dos pontos baixos, eu fiz um ponto baixíssimo na primeira corrente que nós fizemos e fiz mais uma corrente de espaçamento aqui para dar a altura de um ponto baixo. Agora, nesse próximo aqui, ó, nesse próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo ponto baixo. E o último ponto baixo. Eu vou fazer aqui, ó, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. Eu viro o trabalho. Tá vendo aqui a parte do avesso dele? Vou aqui laçar e vou vir no primeiro ponto de base daqueles 4 pontos baixos
e vou fazer, ó, um ponto alto. Feito o ponto alto, eu viro o trabalho novamente para a parte da frente. E vou fazer aqui duas correntes para dar a altura de um ponto alto. E aqui dentro deste espaço, eu vou fazer 7 pontos altos. Pronto, fiz aqui 7 pontos altos. Contando com aquelas duas correntes, eu vou ter um total de 8. 2, 4, 6, 8. Agora, eu venho aqui, sem laçar a linha nem nada, vou pular 2 pontos de base. E no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos baixos aqui, dando um total de 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou repetir aqui, ó, esse desenho aqui. Fiz os 4 pontos baixos, faço 1, 2, 3, 4 correntes, viro o trabalho. Laço, vem aqui, ó, no primeiro ponto de base dos pontos altos aqui. Tá vendo que tem um ponto de base dele aqui? Não nos pontos baixos, mas no ponto alto. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Feito ponto alto, viro o trabalho de novo e vou fazer 2 correntes. E mais uma vez, aqui dentro desse espaço, eu faço 7 pontos altos. Esta vai ser a sequência. Pronto, esta vai ser a sequência. Quando eu chegar aqui, ó, no último pontinho, no último biquinho, contando aqui desse até aqui, vai ser o último biquinho ou o primeiro biquinho da sequência. No último, a partir daqui, eu vou fazer apenas 3 pontos baixos e pular só um ponto de base. Quando eu chegar aqui, eu mostro para vocês. Cheguei aqui naquela ponta que eu falei. Esse aqui eu fiz 4, mas a partir daqui, ó, desta ponta aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, aqui eu só vou pular um ponto de base. Então, no segundo ponto de base, eu faço um ponto baixo. E vou fazer só 3 pontos baixos aqui. A outra parte, ela vai ser normal, tá? Faço as 4 correntes, viro, faço ponto alto aqui e depois eu faço os pontos altos aqui dentro, os 7 pontos altos. Essa parte vai ser exatamente igual. Só na hora de pular aqui, eu vou pular só um ponto de base e vou fazer apenas 3 pontos baixos, até chegar aqui nessa próxima pontinha aqui, para poder fazer essa curvinha. Eu terminei a curva aqui, eu comecei a partir desse primeiro aqui, tá vendo? Esse primeiro pontinho, dessa primeira ponta. Aqui na direção da ponta, foi feito 4 pontos baixos ainda. A partir daqui é que nós começamos a fazer pular um ponto de base só e fazer os 3 pontos baixos. Aí, quando chegar aqui, ó, na direção desta ponta, eu já vou começar a fazer 4 pontos baixos novamente. Vai dar bem na direção da ponta aqui, das duas. Aqui deu um total de 9 desses babadinhos aqui com 3 pontos baixos, tá? Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, a partir daqui, eu já vou fazer com 4. Quando chegar novamente aqui, nesta pontinha, nós vamos começar de novo fazendo e vamos fazer 9 até chegar aqui na outra ponta e
terminar aqui, continuar fazendo com 4 pontos baixos. Terminei essa volta também, foram feitos os 9 babados com 3 pontos baixos. Chegando aqui no final, para que dê certo aqui esse finalzinho, as duas últimas, tá vendo? Os dois últimos babados, eles precisam ter 5 pontos baixos, tá? Então, vão ser só os dois últimos. Você vai contar aqui, ó, pelo último, o último babado com 3 pontos baixos. Aí, nós vamos fazer mais 1 e 2 babados com 4 pontos baixos. E depois, nós vamos fazer os dois últimos com 5 pontos baixos para poder dar certinho o final aqui. Eu vou mostrar como faz o finalzinho, como que nós vamos fechar aqui esta carreira. Feito aqui, ó, os 5 pontos baixos e os 8 pontos altos dentro das correntes, contando com as duas correntes do início, né? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou vir bem aqui em cima, bem dentro deste ponto baixo aqui, desse ponto alto. Nós não temos aqui um ponto alto que nós começamos para poder fazer o babado. Então, eu vou vir dentro dele e vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto, feito o ponto baixíssimo, eu vou caminhar aqui com esse ponto baixíssimo. Então, eu vou vir aqui nas correntes do ponto alto. Então, vou inserir aqui, ó, na corrente do ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou inserir na próxima corrente, no próximo espaço do ponto alto, e faço um ponto baixíssimo. Insiro no próximo espaço aqui, ó, da corrente, e faço um ponto baixíssimo. E por último aqui, no ponto de base do ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Pronto, eu caminhei com esse ponto. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Eu vou vir na ponta do próximo babado, que vai ser aquelas duas correntes, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo bem na segunda corrente. Ponto baixo, tá? Feito ponto baixo, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Venho pro próxima ponta aqui, aqueles dois pontos, aquelas duas correntes, e vou fazer um ponto baixo na segunda corrente. Essa carreira, ela vai ser só isso, tá? Eu faço 6 correntes. Venho aqui para a segunda corrente e faço um ponto baixíssimo. Faço 6 correntes, vou para a ponta e faço um ponto baixíssimo, até chegar aqui novamente no começo. Feito isso, eu corto a linha, o barbante, eu venho aqui atrás desse ponto baixíssimo e vou inserir a agulha e puxar ele. Puxar a linha para trás. Pronto. Nós vamos ficar aqui, ó, com as correntinhas. É só fazer o ponto alto, nós vamos fazer ponto alto agora nas parte de trás, ó, das correntinhas, tá? Depois vai arrematar todas as linhas, daquela forma que eu ensinei no começo. Aqui, ó, tá pronta essa parte,
Eu vou fazer simplesmente, eu vou repetir o que foi feito nesta parte aqui. Como eu disse, esta parte aqui, ela vai ser igual essa primeira parte aqui. A única diferença desta parte para essa é aqui na curva. Nós vamos começar os aumentos no mesmo lugar que nós começamos essa primeira curva aqui, que é na sexta pontinha. Então, nós vamos simplesmente seguir aqui, ó. Vamos seguir e vai dar nesse desenhozinho aqui. Nós vamos começar por aqui o aumento, tá? O que vai acontecer? Nesta segunda aqui, nós vamos fazer só 2 pontos altos, um do lado do outro. Aqui no primeiro, nós fizemos 3 pontos altos. Nesse aqui, nós vamos fazer só 2. Então, nós fazemos um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no próximo ponto de base. Aí, nós pulamos um ponto de base e fazemos um ponto alto. Pulamos um ponto de base e fazemos os 2 pontos altos, um do lado do outro, tá? Essa vai ser a única diferença. E aqui, nós vamos ter 18 aumentos. Nós vamos ter 18 aumentos desse lado e 18 aumentos do outro lado. Feito isso, nós vamos fechar na segunda corrente com um ponto baixíssimo e vamos para a próxima parte do trabalho, que vão ser os babados. Eu vou simplesmente pegar aqui, ó, eu fiz um ponto baixíssimo na segunda corrente. E agora, eu vou fazer aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos de base e vou fazer um ponto baixo no quinto ponto de base. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base e faço um ponto baixo no quinto ponto de base. Como eu disse, esta carreira, ela vai ser de correntes, né? Para fazer os babados, eu tenho que especificamente fazer um número aqui de correntes que seja divisível por 3, tá? Então, por exemplo, aqui eu usei um recurso para que desse 57 correntes, porque 57 dividido por 3 dá 19, é um número inteiro. Eu não posso fazer correntes de forma que, por exemplo, eu divida por 3 e dê 8,6, 4,7, não, precisa ser um número inteiro. Eu tenho que dividir por 3 e tem que dar um número inteiro. Aqui, nesse trabalho, para poder dar 27 correntes, o que eu fiz? A cada, eu comecei pulando, né? Então, eu fiz 6 correntes, pulava 1, 2, 3, 4 pontos de base e fazia um ponto baixo no quinto. Para que eu conseguisse 57 correntes, eu fiz da seguinte forma: a cada 13 dessas correntes aqui, pulando 4, quando eu fiz 13, a 14ª, a 14, eu fiz ela com apenas 3, pulando apenas 3 pontos de base. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Eu fiz esse aqui pulando 3 pontos de base. Eu fiz 5 correntes ao invés de 6, pulei 3 pontos de base e fiz um ponto baixo no quarto. Então, a cada 13, o 14 vai ser 5 correntes e pula 3 pontos de base, tá? Fazendo isso, o último aqui eu consegui 3 pontos de base para pular. Fazendo assim com que eu tivesse 57 correntinhas dessa daqui. Para finalizar aqui a correntinha, eu vou fazer 2 correntes, vou laçar, vou atravessar aqui, ó, onde tá
onde tá aqui, ó, aquela primeira correntezinha para fazer as 6 correntes. Eu vou inserir a agulha aqui e vou fazer um ponto alto. Pronto, fiz o ponto alto. Agora, eu venho na próxima corrente aqui, ó, do lado, e vou fazer 8 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu fiz um ponto alto, faço uma corrente de separação. Faço um ponto alto, faço uma corrente de separação. Faço um ponto alto e faço uma corrente de separação. Eu vou fazer aqui dentro 8 pontos altos. Fiz aqui, ó, 8 pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Agora, na próxima corrente aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, venho na próxima e faço mais um ponto baixo. Desse jeito aqui. E na próxima, eu vou fazer mais 8 pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Esta vai ser a sequência desta carreira. Eu faço 8 pontos altos separados por uma corrente, 8 aqui novamente. Aí, eu faço um ponto baixo no próxima corrente, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes e faço um ponto baixo na próxima corrente. Então, essa daqui vai ser a nossa sequência. Faço aqui 8 pontos altos, separados por uma corrente, na próxima corrente um ponto baixo, 5 correntes, na próxima corrente mais um ponto baixo, e começo novamente com os 8 pontos altos separados por uma corrente. Então, esta vai ser a sequência de toda esta carreira. Chegando aqui no final, eu vou fazer um ponto baixo naquela corrente que nós fizemos metade 2 correntes e metade um ponto alto. Vai ficar desse jeito aqui. Agora, no ponto de base do primeiro ponto alto daqueles 8 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E faço mais 2 correntes de espaçamento, dá um total de 4 correntes. Venho aqui, ó, no próximo ponto de base do próximo ponto alto e faço um ponto alto. E faço 2 correntes de separação. Vou para o próximo ponto de base do próximo ponto alto, faço um ponto alto e 2 correntes de separação. E vou fazendo isso em todos os pontos altos desse babado aqui. Então, em cada ponto de base do ponto alto, eu faço um ponto alto e 2 correntes de separação. Pronto, foram feitos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, todos eles separados com 2 correntes. Agora, eu venho aqui, ó, nessas correntinhas aqui e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu já venho direto aqui, ó, no ponto de base do próximo ponto alto dos 8 e faço um ponto alto, 2 correntes, vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto e separado por 2 correntes. Esta vai ser a nossa carreira. Quando chegar aqui, eu vou ligar com o ponto baixo e continuar fazendo os pontos altos separados por 2 correntes no próximo babado e assim até chegar aqui no começo novamente. Então, esta carreira, ela vai ser apenas isso. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo na segunda corrente. Nós não fizemos 4 correntes, então, eu vou fazer um ponto baixíssimo na segunda corrente. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente. E vou preencher todas essas correntes aqui em cima dos pontos altos e as 2 correntes de separação, eu vou preencher com pontos baixos.
Então, eu vou vir aqui na próxima corrente e vou fazer um ponto baixo. Lembrando que esse ponto baixo, ele vai ser feito na parte de trás da corrente, tá? Então, eu vou fazendo pontos baixos em todas as correntes, sempre na parte de trás do ponto da corrente. Quando eu chegar aqui naquela ligação do ponto baixo, eu vou pular essas duas correntes aqui. Aqui nós temos o ponto baixo no meio que ligou os dois babados, né? Deste lado de cá, do lado direito, eu tenho um ponto de base e uma corrente, e do lado esquerdo eu tenho um ponto de base e mais uma corrente. Eu vou pular essas duas correntes e vou vir aqui para a corrente em cima do próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo nele. Então, eu vou ignorar essas duas correntes e vou fazer um ponto baixo em cima do ponto alto. E continuar fazendo pontos baixos normalmente. Quando eu chegar na próxima ligação, eu vou fazer a mesma coisa. Quando eu chegar aqui, nessa próxima ligação aqui do ponto baixo, eu pulo essas duas correntes, a corrente da direita e a corrente da esquerda, e vou diretamente na corrente em cima do ponto alto. A nossa carreira, ela vai ser só isso. Muito bem, chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo bem naquela corrente. Nós não fizemos uma correntezinha para dar o espaçamento, então eu vou fazer um ponto baixíssimo bem dentro dessa corrente. Feito o ponto baixíssimo, eu vou fazer mais uma corrente. Depois de fazer a corrente, eu venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou laçar a linha, vou passar por detrás desse ponto alto e vou fazer um ponto alto atrás dele, como se fosse um ponto alto em relevo. Vai ficar desse jeito. Então, eu venho no próximo ponto de base. Nós temos aqui, ó, o ponto de base aqui embaixo, em cima do ponto alto, que nós acabamos de fazer o ponto em relevo, e temos mais dois pontos de base. Eu vou pular esse ponto de base aqui, que está em cima do ponto alto, vou para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base e faço mais um ponto baixo. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto em relevo no próximo ponto alto aqui da carreira anterior. Fiz o ponto em relevo, venho para o ponto de base e faço um ponto baixo. Próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Laço a linha, passo a agulha por detrás do ponto alto e faço mais um ponto alto em relevo. Feito aqui, ó, o ponto alto em relevo no último ponto alto daqueles 8 que estão separados por duas correntes, eu vou simplesmente laçar a linha e vou diretamente para o próximo ponto alto e vou fazer um ponto em relevo, tá? Eu não vou fazer ponto baixo, não vou fazer ponto baixíssimo. Eu vou diretamente no primeiro ponto alto da próxima carreira, do próximo babado, com 8 pontos altos e faço ponto em relevo diretamente nele. Aí, eu venho e faço os pontos baixos. Aí, eu faço novamente o ponto alto em relevo atrás do ponto alto da carreira com 8. E vai ficando assim. Essa carreira vai ser só isso. Quando eu chegar aqui, nesta próxima na ligação de um babado a outro, eu vou simplesmente passar eu vou simplesmente
fazer um ponto alto em relevo no último e fazer diretamente um ponto alto em relevo no primeiro ponto alto. Chegando aqui no final, nós não temos aquelas duas correntes que nós fizemos aqui para dar altura de um ponto alto, aí depois nós fizemos uma corrente para dar o ponto baixo, né? Então, o meu último ponto alto em relevo vai ser nessas correntes. Pronto, fiz o último ponto em relevo. Agora, eu venho aqui onde está aquela corrente, nós fizemos só um ponto baixo e tem a correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa corrente. Aí, eu puxo a linha, eu já até cortei ela aqui. Aí, eu puxo ela. Insiro no próximo ponto de base e vou puxar essa linha para trás para arrematar daquela forma que eu ensinei para vocês. Pronto. Se ajusta bem aqui. E vai ficar desta forma aqui o tapete. Então, é isso, o nosso tapete está pronto, ó. Ficou um tapete lindo, um tapete grande e muito econômico, ele tá pesando só 360 gramas. É um tapete com quase 80 centímetros de comprimento e 52 centímetros de largura. Então, é um tapete bem grande, muito bonito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu curtir, inscreva-se no canal, isso é extremamente importante para mim. Deixe também um comentário, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a atingir mais pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.